Incrível como a maioria das pessoas amam flare minimalista, né? Eu mesmo, por exemplo, eu adoro fazer flare minimalista, eu gosto de ver flare minimalista. Por alguns motivos muito simples. Para você fazer um flare minimalista, você tem que entender sobre a criação de imagem. Realmente, não é simplesmente tacar elementos, porque quando a gente faz uma imagem muito firulenta, muito cheia de elementos, às vezes a gente consegue esconder alguns defeitos da nossa imagem devido a muitos e muitos elementos que a gente coloca. Mas quando a gente cria um flare minimalista, a gente tem que entender realmente o contexto da criação de imagem, sobre iluminação, sobre sombreamento, perspectiva e tamanho de imagem de cada elemento que a gente vai utilizar, e sem contar que fica algo muito mais visível. Se você cometer qualquer erro mínimo, acaba aparentando e seu flare acaba ficando ruim. Então por isso que eu particularmente gosto muito de flare minimalista, e é isso que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Fala doido, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você tá aí e vai assistir esse vídeo até o final aqui comigo, já deixa o like, porque eu vou te ensinar algo que ninguém ensina aqui nesse YouTube, que é como criar flare de verdade. Porque eu vejo muito pessoal ensinando a criar flares aqui no YouTube, só que não te ensina o contexto, o passo a passo exato da criação da imagem. Então o conteúdo que eu entrego aqui para vocês não é um conteúdo simples, é um conteúdo que o pessoal paga para aprender, e é isso que eu quero ensinar para vocês aqui hoje. Lembrando que se você não se tornou membro ainda, se torne membro, vai aí embaixo, clique no botão, porque os membros vão ter acesso a esse template dessa imagem, o que facilita demais a sua criação, a sua entrega de imagens para o seu cliente. Sem contar também que os membros vão ter alguns vídeos exclusivos, e nessa arte mesmo aqui vai sair 2 vídeos exclusivos, como deixar apenas uma parte do corpo ali ou do objeto em preto e branco, destacando uma cor, e como fazer a iluminação também de apenas um objeto, igual nesse caso ali eu usei o número 17 para fazer um brilho e dar destaque na nossa imagem. Então já se torna membro, apoia o canal, porque isso me ajuda a continuar aqui criando conteúdo para vocês. Sem contar que eu consigo ajudar vocês entregando um template que facilita muito na sua criação de imagens. Então sem enrolação, bora lá pro Canva pra gente começar a criar esse flare. A imagem que a gente vai criar é essa aqui, e a gente vai começar abrindo uma página nova e começando trazendo a imagem do jogador e posicionando ali na proporção que a gente quer. Então eu vou entrar aqui em Uploads e selecionar as 2 imagens que eu vou utilizar nesse flare. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou utilizar 2 imagens apenas. Eu já vou começar removendo o fundo aqui enquanto eu vou falando para vocês. Por exemplo, em flare esportivo ou flare de evento, tanto faz, aqui não tem muita diferença. Quando a gente vai criar um flare com 2 imagens, normalmente uma imagem a gente dá destaque, que no caso vai ser essa imagem maior, mais próximo ali do rosto ou mais próximo de algum elemento que a gente queira dar destaque. Por exemplo, você poderia dar destaque no número 17 aqui. Nesse caso aqui eu vou utilizar uma imagem que está mais próxima do rosto dele, e a outra imagem a gente utiliza normalmente de corpo inteiro. Por exemplo, nessa imagem aqui ele está caminhando no gramado, então numa imagem eu consigo dar um foco muito maior, e na outra imagem eu simplesmente deixo uma foto dele de corpo inteiro, diminuindo um pouco o tamanho, porque daí eu crio uma sensação de impacto nessa imagem maior dele. Então a gente vai começar a distribuir esses elementos mais ou menos aqui, e lembrando que eu já gravei um vídeo como tirar a saturação de apenas uma parte do corpo ali ou de algum objeto, e vou soltar só para quem é membro. Outra coisa que eu utilizei nessa imagem aqui foi a imagem do troféu da Champions League. Eu posicionei bem baixinho aqui. E por que que eu, por exemplo, eu não usei essa imagem do troféu maior, digamos assim, do tamanho dele, por exemplo? Porque eu quis trabalhar com perspectiva. Por exemplo, se eu trabalho com essa imagem de troféu maior, automaticamente essa imagem desse troféu maior vai trabalhar em conjunto com essa imagem de fundo, e eu não quero dar foco tanto nesse troféu. Agora, se eu trabalho com a perspectiva desse troféu menorzinho aqui ao lado do jogador, automaticamente eu trabalho com esse troféu em colaboração com essa imagem menor, porque provavelmente esse troféu deve ter mais ou menos esse tamanho aqui, então eu trabalho com uma perspectiva real. E se eu quisesse trabalhar com a imagem do troféu de foco, eu poderia sim, aí nesse caso, trabalhar com essa imagem de fundo. Aí sim ela faria sentido, por exemplo, saindo aqui de trás da imagem principal, porque daí eu trabalharia ela correlacionada
relacionada com essa imagem principal, com essa imagem que eu dei mais foco, mas não é nosso caso de hoje. Então eu vou trabalhar com ela menorzinha aqui na frente para trabalhar aqui junto com essa imagem menor. Vou vir aqui em editar, removedor de fundo também para a gente depois aplicar um efeito de espelhamento, tá? Então eu vou posicionar ela mais ou menos aqui na mesma linha do pé dele, porque era onde basicamente seria o nosso chão. Para mim aqui mais ou menos já tá bom. E agora outra coisa que eu vou trabalhar é com o nome dele. Eu escrevi aqui Bruyne porque na imagem principal tem De Bruyne, tá? Só que o que eu fiz para puxar essas linhas maiores, já que eu não tenho nenhuma fonte que faz isso. Apesar dessa fonte já ter sim as pernas mais compridas aqui e ser mais esticada, ela não consegue fazer isso. E, infelizmente aqui no Canva a gente não consegue criar um efeito do nada, simplesmente puxando essas perninhas aqui para ficar mais comprida. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que escrever o texto, por exemplo, eu entrei aqui ó, em texto, escrevi Bruyne, tá? E alterei essa fonte bem padrão para uma fonte que eu tenho aqui no próprio Canva, tá? Então você vê que é a mesma fonte. E se eu não me engano, só pode fazer o upload quem assina o Canva Pro. Então infelizmente esse aqui é um recurso Pro do Canva, mas você pode vir aqui em caligrafia também, pesquisar aqui ó, alguma fonte que tenha mais ou menos esse estilo, tá? Pode ser que estreita ou de versão apareça alguma fonte nesse estilo e você pesquisa alguma, ou futurista, talvez apareça mais, e você pode caçar uma fonte meio parecida, porque agora a gente vai precisar fazer o download. Como que a gente faz isso? Eu simplesmente vou vir aqui, copiar, adicionar página e vir aqui e colar, por exemplo. Vou trabalhar com essa imagem assim mais ou menos e alterar essa coloração para esse azul que a gente está trabalhando aqui, beleza? A gente vai trabalhar com esse azul. E como que a gente vai fazer aquelas perninhas puxadas? Eu poderia muito bem ir no PixArt, o PixArt tem como aumentar o tamanho da fonte. Eu poderia também pegar, por exemplo, um elemento aqui, ó, pega uma linha ou um quadrado, simplesmente rotacionar ele aqui, ó, deixar em 90 graus, entrar aqui nas linhas, aumentar a espessura dessa linha e puxar. Eu poderia muito bem fazer isso aqui, simplesmente puxar a linha aqui no próprio Canva. Só que infelizmente eu não conseguiria depois aplicar um efeito de desfoque em cima dessas linhas. E como eu quis trazer esse efeito de desfoque, então eu vou precisar salvar ela como imagem. Não tem como eu aplicar desfoque em elemento, infelizmente ainda não tem. Então eu vou salvar essa fonte aqui, esse texto em PNG, vou excluir aqui. E lembrando, você poderia fazer isso aqui com a linha se você não quisesse aplicar o desfoque ou se você não tem o Canva Pro, tá? Então eu vou vir aqui em compartilhar, salvar com fundo transparente. Lembrando que quem não tem o Canva Pro pode simplesmente salvar com fundo mesmo e remover em algum outro aplicativo que faça essa remoção e depois baixar essa imagem. Depois, com a nossa imagem já salvada, a gente vai fazer o upload dela aqui no próprio Canva e simplesmente vai vir aqui em duplicar. É um trabalhinho meio chato, porque depois a gente vai ter que vir aqui ó, recortando simplesmente. Então a gente vai recortar a nossa imagem principal e tirar essa parte de baixo e subir a outra parte, igual essa aqui mesmo, por exemplo. A gente vai vir aqui também, vai recortar essa parte de baixo e fazer a junção delas. Assim você consegue fazer essa linha mais para baixo. Infelizmente é um trabalhinho meio chato, Por quê? Porque você tem que improvisar para criar algumas imagens, infelizmente. Se fosse algum outro aplicativo que desse para fazer isso, igual eu falei para vocês que no próprio Photoshop tem como puxar a linha, ou até mesmo no próprio PixArt também tem como aumentar e esticar um pouco mais essa fonte, ficaria muito mais fácil, mas aqui não tem, então a gente tem que ir improvisando, esticando basicamente essas linhas, tá vendo que eu vou esticando aqui para ela ficar mais comprida? Beleza, depois que você esticou ela aqui e ela ficou com essas linhas mais compridas, aí você vai precisar salvar de novo. Então sim, é um trabalho muito chatinho, mas que dá resultado final, por exemplo, para você criar a sua imagem para o seu cliente. Então você vem aqui, vou excluir essa aqui De Bruyne, vou trazer a nossa imagem que eu acabei de salvar e posicionar ela aqui em cima da imagem completa. Vim aqui em posição e jogar ela lá para o fundo, tá? Então, e vamos subir um pouquinho mais essa fonte. E agora, para a gente aplicar aquele efeito de desfoque, eu entro aqui em editar, venho aqui na opção desfoque e em vez de aplicar na imagem inteira, eu venho aqui em pincelada, aumento o tamanho do pincel e diminuo a intensidade aqui por volta de 5 a 10 mais ou menos e venho aplicando esse desfoque aqui nas beiradas da nossa imagem. Diminui um pouquinho o tamanho aqui e agora eu vou aplicar uma intensidade maior para ficar esse desfoque aqui mais para baixo. Beleza, para mim aqui já tá bom, eu clico aqui em fechar e ele já vai carregar esse efeito de desfoque. Agora o que eu vou precisar escrever é De Bruyne aqui atrás, escrever esse D. Então a gente vem
aqui em texto novamente e escreve D. Agora a gente vai precisar aumentar essa fonte aqui e vamos selecionar uma outra fonte. Agora a gente entra aqui em manuscrito. Em manuscrito tem várias opções de fonte para a gente utilizar. E a fonte que a gente vai utilizar é essa Palm Club, tá? Essa fonte é liberada aí para qualquer um que queira utilizar, porque não é uma fonte Pro. Só que na imagem que eu fiz anteriormente, eu simplesmente salvei novamente essa fonte dessa forma que tá aqui, apliquei um desfoque aqui nas pontas. Você não precisa necessariamente fazer isso, tá? Você pode aumentar o tamanho dessa imagem e jogar ela lá de fundo, tá? Então a gente clica aqui em posição e joga ela lá pro fundo. Como ela tá muito marcada aqui, a gente precisa tirar um pouco da transparência, porque ela é um elemento secundário, a gente não quer dar tanto foco assim pro nome dele. Então essa imagem a gente tira um pouquinho aqui da transparência. Foi por isso que eu apliquei o efeito de desfoque nas pontas aqui. Mas eu já mostrei para vocês como fazer e se vocês quiserem utilizar aí, é simplesmente salvar essa fonte aqui como imagem e depois vir aplicando desfoque novamente aqui nas bordas, aqui nas pontas dessa imagem. E aqui a nossa imagem ela já está criando forma, tá? O que que eu faço agora para tirar esse recorte simplesmente seco aqui da nossa imagem? Eu posso vir aqui muito bem, entrar em elementos e trazer uma transparência, trazer um degradê aqui para cima e simplesmente posicionar ele bem aqui na mesma linha desse nosso recorte. Só que como esse degradê que eu trouxe é um degradê preto, eu venho aqui em editar, dá o tone e altero aqui em personalizado, deixo tudo branco. Então eu venho aqui, altero a coloração para branco e altero para branco novamente. E aqui ele já vai fazer esse recorte mais suave. Só que um degradê não vai ficar bom, então o que que a gente vai fazer? Simplesmente clica nele aqui, vem em posição, joga ele para trás do nosso troféu e para trás da nossa imagem de corpo inteiro e duplica novamente. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, joga para trás e para trás de novo. Agora ele já fez um recorte muito mais suave. Como a gente poderia fazer esse recorte mais suave sem utilizar aqui o próprio Canva? A gente poderia levar para o PixArt essa nossa imagem, já salva em PNG, ou fazer o recorte dessa imagem, como eu sempre falo para vocês, em outro aplicativo, e lá no PixArt usar a ferramenta borracha, que tem como fazer esse recorte muito mais suave. Infelizmente aqui no Canva não tem essa ferramenta borracha com esse recorte de intensidade, mas futuramente quando tiver vai facilitar e facilitar muito a nossa vida na criação de imagem. Beleza, outra coisa que eu utilizei aqui nessa imagem foi um texto aqui atrás dele escrito algumas características dele, tá? Eu simplesmente fui lá no Google, pesquisei Kevin De Bruyne e apareceu Kevin De Bruyne, é um futebolista belga que atua e joga pelo Manchester City, e simplesmente trouxe esse texto aqui como um elemento secundário. Então eu vou selecionar ele aqui, vou vir aqui em camadas, pegar esse texto, vir aqui em copiar e trazer aqui para nossa imagem. Vou vir aqui em colar e trazer posicionando ela mais ou menos aqui para baixo. Beleza, mas por que que eu trabalhei com esse texto? É isso que eu tenho que explicar para vocês, né? Porque o texto é simplesmente um elemento secundário, ou seja, eu trabalho com alguns elementos. Como essa imagem é uma imagem mais minimalista, eu resolvi trabalhar com mais textos do que realmente elementos. Por exemplo, eu poderia trabalhar com elementos de brilho, eu poderia trabalhar com elementos de ruído, eu poderia trabalhar com outros tipos de elementos, pinceladas, igual eu trabalho em várias e várias imagens. Só que como essa imagem é uma imagem mais minimalista, eu resolvi trabalhar com apenas duas fotos do jogador, e no caso mais uma imagem ali que seria o troféu, e trabalhar com mais textos, igual eu tô trabalhando com De Bruyne, tô trabalhando com esse texto aqui, falando um pouco mais sobre o jogador, porque assim eu consigo trazer um estilo mais minimalista. E outra coisa, essa fonte aqui que eu trabalhei também é uma fonte mais minimalista, então eu vou voltar aqui e vou mostrar a fonte para vocês, que é essa Glacial, que também é uma fonte gratuita para vocês utilizarem. Então quando a gente for trabalhar no estilo mais minimalista, a gente busca fontes mais minimalistas. Sem contar também que nessa imagem eu estou trabalhando com 3 estilos de fontes. Uma fonte mais simples, que é essa fonte aqui Glacial que eu estou utilizando. Uma fonte mais artística, que é essa Bruyne que eu escrevi aqui em azul, que é uma fonte que eu mesmo fiz o upload, que é uma fonte artística, dando mais destaque para ela. E uma segunda fonte manuscrita, que normalmente combina muito bem com essas fontes artísticas. E essa terceira fonte, que é essa Glacial aqui, ela ficou muito pequeno o texto, então ela consegue se encaixar muito bem com outras fontes. Diferente, por exemplo, se eu trabalhasse com esse texto aqui maior, aí não ficaria nada minimalista. Por isso que eu trabalhei com esse texto bem pequenininho aqui, dando simplesmente um detalhe na nossa imagem. Então entra aqui em posição e joga esse texto também para trás do troféu e para trás do nosso jogador aqui. Agora outra coisa que eu vou utilizar foi o efeito espelhado. Como a imagem é inteira branca de fundo, a gente consegue trabalhar com o efeito espelhado e que faz muito sentido para nossa criação. Então eu venho aqui na imagem principal do atleta, simplesmente duplico,
rotaciono a imagem e para ela não ficar invertida aqui, eu simplesmente venho inverter horizontalmente, aí ela fica na mesma linha. Trago essa imagem para cá e tiro a transparência, deixando por volta aqui mais ou menos de 30, já fica um tamanho ideal. O troféu eu faço a mesma coisa, eu simplesmente duplico, rotaciono, deixando aqui no ângulo de 180 graus e abaixo ele aqui. E eu também vou tirar a transparência porque ele está na mesma linha, então não faria sentido eu deixar uma transparência maior. Então eu vou deixar em 30 aqui também. Beleza, para muita gente a imagem já estaria finalizada aqui, você simplesmente salvaria e aplicaria um efeito lá no Lightroom ou no PixArt que seja. Mas para mim, eu entendo que o efeito espelhado funciona basicamente igual às sombras. Quanto mais distante do personagem, quanto mais distante do objeto, menos intensa ela fica. Por exemplo, aqui mais próximo do pé, mais próximo aqui do pé do troféu, automaticamente o efeito fica mais forte. Só que conforme ela vai se afastando, a gente precisa ir aplicando uma transparência um pouco maior nela. E como que a gente faz isso aqui no Canvas se eu não utilizei aquele efeito espelhado que tem aqui nos aplicativos? Eu simplesmente clico aqui e aqui com esse efeito degradê, eu simplesmente posiciono ele aqui fazendo esse degradê e esse recorte muito mais suave aqui no troféu e aqui no efeito espelhado do jogador. Fica algo muito mais profissional. Eu também para essa imagem trouxe o número 17 aqui de uma forma brilhosa, igual nessa imagem que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu iluminei esse número 17 aplicando um efeito lá no Photopea, mas quem vai ter acesso a esse efeito é simplesmente quem se tornou membro. Então eu não vou mostrar aqui nesse vídeo como fazer esse efeito de iluminação, mas quem se tornar membro vai ter esse vídeo passo a passo como transformar esse número 17 aqui, dando essa iluminação principal nele. Então a nossa imagem aqui já está finalizada. Eu simplesmente venho aqui em compartilhar, salvar e salvar como. E agora a gente precisa aplicar o nosso efeito de finalização. Então eu vou entrar nessa imagem que a gente acabou de criar e aplicar um efeito, um preset que eu criei e vou disponibilizar para vocês também comprarem esses presets, tá? Então eu entro aqui em pré-definições e vou vir aqui no número 5, tá? E ele já vai aplicar esse efeito na imagem inteira. Então eu simplesmente confirmo aqui e venho aqui em compartilhar e salvar cópia no dispositivo. Assim a gente finaliza essa imagem aplicando um efeito que deixa toda a imagem harmônica. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não gostou, deixa o dislike. Se gostou, deixa o like, ajuda, compartilha aí pro canal continuar crescendo. E lembrando que quem se tornou membro vai ter acesso a esse template e aos vídeos exclusivos dessa imagem também. É isso, valeu e até o próximo vídeo.